exclusivamente tempo. Se você afirma exclusivamente que fase é tempo e ponto, e tempo é fase e ponto, infelizmente, assim como eu estive um dia, esta é uma informação equivocada. Por quê? Porque a fase tem a relação com o tempo, mas ela não tem a ligação direta e única e exclusiva com essa medida comparativa de tempo. Então, embora tenha tudo a ver, e a gente vai falar sobre isso, não é somente, e a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Então, por que fase não é tempo? Tempo, ele é absoluto para todas as frequências. Uma coisa é eu dizer que, Thiago, esse som está atrasado ao outro, né, essa caixa está atrasada a outra em 20 milissegundos. Você não está dizendo que essa caixa está com um grave chegando primeiro do que a outra em 20 milissegundos. Você está dizendo que o som da caixa está atrasado em 20 milissegundos comparado com a outra caixa. E esse tempo, ele é absoluto para todas as frequências. O que isso significa que não importa a frequência que você esteja se referindo, vai haver esta diferença de tempo. Já no caso da fase, a gente pode dizer que ela é, a princípio, relativa por frequência, não mais absoluta. Então, você pode estar com uma frequência chegando antes do que outra frequência. E aí, o que eu preciso dizer para você nesse momento é, se tempo para o áudio é absoluto por frequência e fase para o áudio é relativo por frequência ou por região de frequência, não posso vincular tempo com fase, assumindo que isso tem tudo a ver e que é a única coisa que completa uma a outra. Não, são coisas diferentes. Quando a gente fala de resposta de fase, nós estamos nos referindo principalmente, de um modo mais, mais simples de entendimento, o tempo de entrega das respectivas frequências por um transdutor, ou o tempo de transdução de respectivas frequências de um microfone. E quando eu falo de transdutores, posso estar me referindo tanto a microfones quanto a caixas acústicas, quanto a alto-falantes, a esculadores. Então, é muito relativo. Se eu pego, por exemplo, uma caixa point source, tem uma aqui na minha frente, a ID12 da DBR, distribuidora ProShows. Essa caixa tem um filtro FEAR, e num outro momento a gente vai falar sobre filtro FEAR. Mas não significa que essa caixa vai entregar no mesmo tempo absolutamente todas as frequências. Vão haver variações de entrega. Mas é melhor, nesse quesito, que ela entregue todas as frequências no mesmo tempo ou em tempos mais parecidos possíveis, ou mais parecido possível, para que eu não ouça 16.000 Hz antes de ouvir 1.000 Hz. A proposta é que nesse primeiro momento eu consiga ouvir 150 Hz no mesmo momento que eu esteja ouvindo 390 Hz. Se eu ouço 390 Hz e 150 Hz no mesmo tempo, eu posso dizer que a resposta de fase de ambas as frequências, de 150 Hz e de 390 Hz, são similares. Elas estão, uma comparada à outra, em fase. E por este motivo, teremos acoplamentos. E aí o que eu posso assumir e posso aferir também é que, se eu recebo primeiro uma região de frequência e recebo depois uma outra região de frequência de uma caixa, eu estou aqui, uma caixa está aqui na minha frente. Eu estou recebendo o som dos graves, dos médios e dos agudos. Mas os agudos chegam bem antes do que os graves. Eu posso dizer que os agudos, comparados aos graves, a região de grave e médio grave, dependendo da caixa, estão adiantados, estão chegando antes. Então, os graves / médio graves estão atrasados, estão defasados comparado com os agudos. Tiago, é literalmente isso que acontece? Obviamente que existem diversos outros conceitos que norteiam e permeiam esse universo de caixa acústica, mas essencialmente, se você conseguir ter essa visão, você vai conseguir assumir que fase não é simplesmente tempo. E é esse o conceito que a gente gostaria de quebrar por aqui. Quando a gente diz que uma caixa tem uma resposta de fase linear ou uma resposta de fase plana, significa dizer que esta caixa possui
uma linearidade no tempo de entrega de cada frequência barra região de frequência. O que isso significa é que esta caixa tem grandes e enormes chances, para não dizer todas, dependendo do modelo, de entregar uma região de frequência X ao mesmo tempo do que a região de frequência Y. E o que acaba acontecendo é que caixas como essa, as populares chamadas de fase linear, ou algumas que possuem o filtro FIR, e nós já falaremos sobre isso, são caixas que a gente consegue usá-las, por exemplo, como exemplo, para instalação em ambientes que eu vou interagir com outras demais fontes sonoras e que eu queira apenas trabalhar com a fase linear, resposta de fase plana. Se eu interajo uma caixa com fase linear e com outra caixa, com a caixa também com resposta de fase também linear, significa que ambas, ao somarem energias, tendem a ampliar a sua amplitude, né? Tendem a ficar mais amplas, tendem a ficar com mais volume, com mais força. Se eu somo duas caixas acústicas com resposta de fase linear em 1000 Hz, mais resposta de fase defasada em 180 graus, uma da outra na região de 750 Hz, em 750 Hz eu terei o que nós chamamos de cancelamento. E se eu estiver ouvindo o som das duas caixas no mesmo tempo, vai cancelar 100% de 750 Hz. E olha que engraçado, o som das caixas pode estar em tempo em âmbito geral. Você aplicou um delay na caixa que está mais próxima. Esse delay ele é absoluto por todas as frequências, como a gente já havia falado. Mas se na resposta de fase nós tivermos uma defasagem de 180 graus em 750 Hz de qualquer uma das caixas, não diz qual, nós não teremos a soma dos 6 dBs, mas sim teremos o cancelamento total. É por isso que nunca é somente o ajuste de tempo, porque se fosse somente o ajuste de tempo, eu desconsidero o modelo das caixas acústicas e somente trabalho com o tempo. Ignoro a fase. Não utilizo filtros do All-Pass Filter, não utilizo filtros All-Pass de primeira e segunda ordem, muito menos filtros FIR. Não faz sentido ter um gerenciador desse aqui, como o da quinta via que tem o filtro FIR, por exemplo. Para que eu vou utilizar, sendo que eu não vou ligar para a fase? Foi-se a época em que a gente só se preocupava com a resposta em frequência. Nós temos muito mais coisas para se preocupar hoje, principalmente na parte de sonorização de ambientes. E é esse o motivo dessa live de hoje. Então, para ficar bastante claro, a fase ela pode ser entendida como a posição angular da senoide de acordo com o desvio de tempo que é atribuído em cada frequência. Então, cada frequência provocará um desvio de fase, porque vem da onda senoidal e a função seno, no círculo de fase, é a representação gráfica da onda senoidal. Tiago, você está falando tudo isso e não está mostrando nada. De forma proposital, eu gostaria que você somente agora entendesse esse conceito antes da gente seguir com qualquer material. Imagine o som de uma caixa e imagine agora que você está ouvindo o som dessa caixa, mas que os agudos chegam primeiro no seu ouvido do que os graves. Inicialmente, nós podemos começar a compreensão de fase a partir dessa simulação. A resposta de fase dessa caixa não está linear, porque você está ouvindo primeiro uma região de frequência do que outras. Tiago, mas aí eu tenho outras variáveis, e tem bastante, inúmeras variáveis. Entretanto, tais variáveis, vai fazer muito mais sentido você começar a pensar nessas variáveis depois da compreensão desse conceito básico de fase. O que eu acabo vendo são muitas pessoas mencionando outros conceitos de fase e esquecendo essa questão básica que a gente já falou. Então, se você passa uma régua agora nesse conceito e vamos adiante, você está apto a falar sobre outros demais assuntos. O que eu quero mostrar para você agora, e aproveitando, agradecendo a todos que estão aqui, nós tivemos aqui um momento com 28, quase 30 pessoas. Comenta aí no chat, ó, o pessoal comentando boa noite, eu estou vendo aqui agora. Ó, o Luiz, o Miqueias, Edivando, Felipe, Arthur, Elimar, Tiago, Flávio. Gente, Deus abençoe vocês.
Fiquem à vontade para interagir aqui no chat. Se tiver alguma pergunta, por favor, esta é a hora, vou responder aqui nesta live. Por favor, pode mandar. É o momento nosso, o pessoal comentando aí do Áudio em Foco. Tem galera do Áudio em Foco aqui, isso é muito legal. Gente, fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem, tá bom? Então, uma resposta e a gente segue. Ó, o Lucas Brito falou, ó, bora bater um papo sobre configurar isso aí. Pô, vamos, ô, Lucas, por favor, com certeza. Vamos sim, vamos sim. E nós vamos recapitular alguns conceitos, rapidamente. Ciclo, período, comprimento, frequência, amplitude e a fase. De forma bem simples, rápida e talvez didática, mas importantíssima, ciclo, um movimento completo da onda sonora. Então, saí do eixo, fui até o pico, voltei para o eixo, fui até o vale, voltei para o eixo de novo, um ciclo. Ou, de forma representativa no círculo de fase, um círculo completo. Um ciclo na senoide e um círculo completo no círculo de fase. Período, tempo de um ciclo, em segundos ou em milissegundos. Então, quanto tempo levou para a senoide sair daqui, vir para cá e voltar para cá de novo? Se isso foi em 10 milissegundos, o período dessa onda é de 10 milissegundos. Comprimento, no caso do comprimento de onda, a distância entre um pico e outro, entre um vale e outro, ou entre um eixo e o próximo eixo. O toque no eixo até o próximo toque do outro eixo. Eu tenho comprimento de onda. Frequência, a quantidade de vezes que esse ciclo se repete no espaço de 1 segundo. Repetiu 10 vezes no espaço de 1 segundo, frequência de 10 Hz. Repetiu 1.500 vezes no espaço de 1 segundo, frequência de 1.500 Hz. Amplitude, nível. Amplitude de uma onda, então quanto mais dBs, de forma bem simples falando, mais forte ela é, mais volume ela possui, mais força ela tem. Então, eu tenho um volume mais presente. É o que eu fiz agora para vocês. Então, subindo um pouco esse nível, agora consigo chegar nesse volume um pouco maior. O Samuel comentou que o áudio está cortando. Está cortando? Não tem o gate. Está direto na mesa analógica. E também não tem plugin no OBS. Mas para alguém está cortando, gente? Confirma para mim, por favor. Aqui no VU, consigo modular normal. Confirma se mais para alguém está cortando, por favor. E por último, a fase. E aí nós temos aí o que é fase. E nós temos a primeira fala, tempo. Quando a gente fala sobre tempo, a gente está falando que tem relação com o tempo, que foi o que a gente acabou de dizer. E é uma medida comparativa, assim como o dB. Eu não tenho como falar que isso é absoluto. A fase dessa caixa é X. A fase dessa caixa é X comparado ao quê? E é o que a gente pretende ver daqui para frente. Eu tenho lá ondas sonoras sendo propagadas ou reproduzidas em tempos diferentes, provocando um desvio de fase. Então aí tem uma onda azul, tem uma onda vermelha, e essas duas ondas estão em tempos de propagação ou reprodução diferentes. Eu posso dizer que elas estão fora de tempo, e eu também posso dizer que elas estão defasadas. Mas caso elas estivessem em tempo, eu não poderia dizer que elas estariam também em fase. Por aquele motivo que eu já expliquei no começo dessa live. Temos que cada ponto da senoide tem o seu respectivo ponto em ângulo no círculo de fase, já que se trata de uma função seno. Então nós temos lá a senoide, que vai de 0, 90 graus, 180, 270 até 360 graus, completando-se um ciclo. E tudo isso é representado graficamente também pelo círculo de fase, cujo círculo de fase pode ser notado nesta imagem que a partir desse momento, a cada vez que eu somar um som com outro que possuir em mesma amplitude estes respectivos desvios de fase, terei o que essas informações dentro do círculo de fase está dizendo que eu vou ter. E o que é isso? Eu terei lá, por exemplo, se eu somar um ciclo de uma onda com um ciclo de outra onda, mas que for da mesma frequência, mesma amplitude, eu ganho 6 dBs. Já se eu somar mesma frequência, mesma amplitude, mais 180 graus defasados, fora de fase, eu perco 100 dBs. Ou é um cancelamento total. Então, esse gráfico deve acompanhar a gente quando a gente for pensar em o que vai acontecer num sistema quando eu somar uma informação com outra informação.
E nós temos que a interação com a fase, uma das perguntas é, para facilitar um pouco o entendimento, o que acontece se a gente somar ondas sonoras que foram propagadas ou reproduzidas em tempos diferentes, e eu vou assumir alguns exemplos por aqui. A fórmula da fase, ou que podemos assumir como fórmula de fase, é a variação da fase, ou desvio da fase, em graus, é igual a variação de tempo em segundos, vezes a frequência, vezes 360 graus. Então, já deu para ver que o desvio de fase vai ser dado em graus. E a partir do momento que eu souber qual é o desvio de fase, eu posso chegar no meu círculo de fase e aferir, antes de ligar as caixas, o que vai acontecer naquela frequência. Já cansei de fazer experimentos como esse e bate exatamente igualzinho. É bem legal. Aconselho que você faça também. Então, vamos dar um exemplo. Vamos calcular o desvio de fase para uma variação de 0,0005 segundos na frequência de 1000 Hz. Então, essa é a informação que nós temos. Vou somente substituir na fórmula. Então, o desvio de fase é igual a 0,0005, já que essa variação de tempo é em segundos. Então, coloquei lá 0,0005, vezes 1000, porque eu quero saber na frequência de 1000 Hz, e a outra variável é 1000 Hz, vezes 360, que é o ciclo de fase completo, um círculo de fase completo. Vou ter que 0,0005 vezes 1000 é igual a 0,5 vezes 360. E o resultado disso é igual a 180 graus. E a gente já viu que em 180 graus nós teremos um cancelamento completo. Então, o resultado dessa soma na prática é um cancelamento total, menos 100 dB aproximadamente, na frequência de 1000 Hz. Agora, olha que engraçado. Já no mesmo desvio de tempo, a mesma variação de tempo para a frequência de 2000, eu tenho ganho de 6 dB. O mesmo tempo que eu atrasei os 1000 Hz, eu também atrasei os 2000 Hz. Mas em 1000 eu cancelei tudo e em 2000 eu somei 6. E aí tem o começo do nosso famigerado Combi Filter. E é importante a gente se atentar nessa parte porque isso explica, através dessa fórmula, que tempo é absoluto para todas as frequências. E fase é relativo por frequência, já que o mesmo tempo absoluto de 0,0005 segundos provocou reações e interações diferentes de acordo com a frequência. Esse resultado que estamos medindo em graus, na frequência de 2.360 graus e na frequência de 1.180 graus, mostra que se fase é representada em graus, então fase é relativa por frequência. E se tempo é representado por segundos, mostra que não importa a frequência, 0,0005 segundos continuarão sendo 0,0005 segundos. Se você entendeu isso, você entendeu 50%, e isso é uma boa métrica, do estudo de fase. E agora sim a gente consegue seguir nos próximos conceitos. Para eu saber se está tudo bem por aí, só comente aqui para mim se está tudo certo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto específico, demais dúvidas podemos falar em outro momento, não há problema. Mas só para a gente não perder o raciocínio, comenta aqui para mim, por favor, para a gente conseguir avançar. Na sequência, eu tenho que as interações com a fase em 1000 Hz é esse exemplo da esquerda. Eu somei a onda azul com a vermelha, com uma defasagem de 180 graus, e o resultado foi a onda verde, que é a ausência de som, cancelamento total. No caso da direita, eu somei a onda azul com a vermelha, que estava 360 graus defasados, só que 360 graus defasados é exatamente um ciclo, então coincidir pico com pico, vale com vale, eixo com eixo, portanto obtive um somatório de mais 6 dB. O resultado da onda verde foi que ela ficou maior. E a partir daí eu tenho que o Combi Filter será uma sucessão de acoplamentos, somas e cancelamentos de cada região de frequência mediante um único desvio de fase. Se essa representação gráfica fosse um desvio de fase de 0,0005 segundos, nós teríamos ali, por exemplo, que na frequência de 1000 Hz eu tive uma informação X, na frequência de 1500 Hz eu tive uma informação Y. Então eu não tenho nada linear nesse exemplo gráfico.
mostrando que um desvio de fase, um único desvio de fase, pode provocar uma catástrofe no meu som, que é a sonoridade do comb filter, que é horrível, na maioria dos casos, a menos que você utilize para algum tipo de efeito. Então, onde que a gente vai ver a fase? Sempre que houver duas fontes sonoras interagindo entre si, sempre que houver dois microfones captando a mesma fonte sonora, porque dependendo da distância que o microfone estiver desta única fonte sonora, eu vou receber esses sinais em tempos diferentes. Na hora de eu somar esses sinais lá na mesa de som, eu posso ter um cancelamento, como por exemplo o microfone de cima da caixa e o microfone de baixo. Dependendo da posição, eu posso ter que inverter a polaridade, que é outro conceito, mas por isso que é comum as pessoas falarem sobre essa forma, dessa maneira. Posicionamento de caixas acústicas no ambiente é mais do que interessante e necessário entendermos sobre fase, porque independente de falar de fase, mas falando de tempo, se eu tenho uma caixa mais próxima do ouvinte e outra mais distante, a que está mais próxima vai chegar primeiro, a que está distante vai chegar depois, portanto, fora de tempo. E essa pessoa tende a ouvir dois sons. Sobrevivência humana, e por que isso é legal de falar? Porque o nosso ouvido permite a gente distinguir níveis, não somente em nível, mas principalmente sons que estão diferenciados por tempo de chegada. Então, se uma pessoa que está à minha esquerda fala comigo, eu sei que ela está vindo da minha esquerda, porque o som da voz dela chegou primeiro no ouvido esquerdo e depois no ouvido direito. Então, por que a gente fala que isso é uma questão de sobrevivência humana? Ora, se não fosse a fase, ou se não fosse a nossa percepção auditiva de tempo, nós teríamos com certeza uma dificuldade enorme de saber de onde que está vindo o som, e se esse som fosse representar um perigo, a gente ia morrer. Então, se tem um animal vindo da direita para a esquerda, e eu tenho que correr desse animal, um urso, por exemplo, sei lá, não sei o barulho que o urso faz, eu teria que correr para o lado oposto. Se eu não sei de onde que ele está vindo, eu teria dificuldades grandes em saber essa direção e com certeza morreria. Você fala, Thiago, isso aí é uma viagem, né? É uma loucura. Mas é exatamente o que acontece. Som imersivo. Então eu consigo brincar com o som utilizando, por exemplo, delays. Um teatro, por exemplo, que eu tenho diversas caixas espalhadas pelo ambiente, eu consigo fazer com que o som chegue primeiro na caixa X e depois na caixa Y. E, consequentemente, a pessoa que ouvir primeiro da X e depois da Y vai falar que o som está vindo dali. Então, posso colocar um efeito de tiro desse lado, acabando no outro lado, trabalhar com essa imersão sonora mediante desvios de tempo, outrora podendo ser chamado também de desvios de fase. Arranjo de caixas acústicas, como o caso de subwoofers, por exemplo. Posso brincar com comprimentos de ondas, períodos e inversões de polaridade para direcionar o som para onde eu quero e retirar de onde eu não quero, como é o caso de um arranjo arc delay, Strag ou cardioide. Na construção de caixas acústicas entre o falante e o driver, então se eu tenho o falante aqui embaixo e o driver aqui em cima, dependendo da posição física desses dois transdutores, eu posso fazer com que o som do falante chegue primeiro ao ouvinte do que o som do driver. E isso vai causar uma resposta de fase não linear dessa caixa, que a gente já viu que se trata. E muito mais. Tudo que tiver interação, nós teremos que falar invariavelmente sobre fase. E aí, claro, agora tem um outro tema, né? Não entraremos nesse tema por aqui. A nossa proposta, principalmente, foi falar sobre esses conceitos principais. E só para adiantar um assunto importantíssimo para vocês, tenho aqui agora como que nós observamos uma representação como essa em um software, como, por exemplo, o software Smart. Então, se eu utilizo um software de medição para fazer as minhas aferições, eu consigo entender que eu terei que observar isso de uma outra forma na representação gráfica. Então, eu tenho aqui o Smart e eu tenho aqui uma informação, vou pegar uma que está mais ou menos ok para podermos ler. Aqui. Eu tenho que nessa resposta de fase, e eu quero falar exclusivamente sobre esta parte do gráfico, nós temos aqui uma região que vai desde 0, e aqui nós estamos falando em fase em graus, e aqui em frequência. Então, este gráfico é uma representação de graus por frequência. Então, aqui vai desde 0 até mais 180, que está aqui em cima, até de 0 até menos 180, que está aqui embaixo.
Eu poderia colocar isso de uma outra forma, de 0 aqui até 360 aqui, mas não é tão comum. O que eu posso aferir é que eu tenho diversas linhas aqui tracejadas que mostram para mim que eu não tenho linearidade nessa resposta de fase. Para ficar interessante, quando a gente mede a saída de uma mesa, nós temos essa resposta aqui, na maioria dos casos, que é uma resposta de fase linear. Então, a gente também consegue medir a resposta de fase, por exemplo, da saída de uma mesa. E agora que eu tenho essa resposta de fase da saída dessa mesa, eu consigo saber exatamente se, quando eu tiver a medição lá na caixa acústica, se a minha mesa está interferindo nessa medição acústica. Porque se na minha mesa estivesse com uma variação de fase, eu não poderia aferir que essa resposta é única e exclusivamente da caixa ou da acústica. Poderia ter relação com a mesa. Por isso que a gente mede primeiro a mesa, por exemplo. E aí, quando a gente entende esse conceito, conseguimos verificar também que, independente se a gente conhece ou não esse tipo de conteúdo, a gente consegue, de bater o olho, já ver que nós não temos a mesma entrega para todas as frequências. Então, aqui, um exemplo, na frequência de 77,6 Hz, nós temos uma variação em graus, na resposta de fase, de 87,8 graus. Isso significa que a comparação desse sinal, que é o sinal de medição com o sinal de referência, teve uma variação de 87 graus, quase 90 graus. Se eu fosse pegar essa caixa e somar com outra caixa, que tem exatamente essa resposta aqui, por exemplo, uma variação de aproximadamente 180 graus, nós teríamos agora um cancelamento total na frequência específica, já que todas as frequências, ou boa parte dessas frequências, está numa inversão de 180 graus, o que representaria significativamente um cancelamento total nessa região. Então, esse foi um exemplo clássico de que esse teste foi feito na igreja, uma igreja que nós fomos realizar, e essas duas curvas aqui são os retornos. Eu tenho aqui o retorno pré, e tenho aqui um que é antes de fazer a inversão. Vocês observam que nós temos uma inversão de 180 graus. Quando a gente abriu o cabo e inverteu o polo do cabo, esse foi o resultado. A gente conseguiu atingir, principalmente aqui, estava tudo fora aqui, com outra polaridade, né? E a gente, ao fazer a inversão do cabo, conseguimos colar essas duas respostas, evitando as interações destrutivas. Tiago, mas continuou diferente. Ok, é preferível esse diferente ou esse diferente? Então, por que é interessante a gente aproximar as respostas de fase? Porque nesse exemplo aqui, quem ouviu o som dessas caixas era o pastor, que ficava no meio dos dois retornos. Imagina você no meio, ouvindo com a mesma intensidade, mesma amplitude, mesma frequência, mesma resposta em frequência, por exemplo, se fosse esse o caso, só que em uma caixa invertida a outra. Você teria um ponto bruto de cancelamento no centro. Então é melhor, neste caso, que nós tenhamos soma. Então, nesse caso aqui, se eu somasse o som das duas caixas, eu teria uma soma de aproximadamente 6 dB. O que eu queria dizer com essa live é que nós temos uma leitura da resposta de fase mediante questões como, por exemplo, posicionamento de caixas acústicas. E já respondendo a pergunta do Samuel, em qual situação usaríamos esse cálculo de fase, que a gente deu exemplo, você pode usar isso para inúmeras aplicações. Já utilizei, por exemplo, para entender qual frequência ou qual região de frequência o técnico que está mixando com uma parede atrás vai tender a colocar mais na mixagem porque ele não está ouvindo. Então eu estou aqui, atrás de mim tem uma parede, o PA está na minha frente, aí onde está a câmera. Então vem daí, de onde você está, para mim, passa por mim, reflete na parede e volta até o meu ouvido. Eu recebi o som do PA até o meu ouvido e a reflexão da parede de trás até meu ouvido. Quando o meu ouvido somar esses dois sons, dependendo do tempo de atraso, alguma frequência eu vou ter um cancelamento, se essa parede de trás não tiver um tratamento acústico para essa frequência, não tiver uma absorção para essa frequência. Entender qual a frequência, mas não necessariamente qual a frequência específica, mas principalmente qual a região de frequência, vai ajudar a entender que naquela posição, caso haja essa reflexão, o técnico não poderá tirar as suas decisões pensando nessa banda passante do espectro de frequências audível pelo ouvido humano.
Então, no que isso ajuda? A você tomar decisões melhores e a mixar melhor. E o interessante é que quando você entende isso de fato, você começa a abrir o olho para outros assuntos que podem estar acontecendo na sua igreja que você não se deu conta. Isso é tão importante, gente, que se não fosse por esse assunto, a gente não teria basicamente nada, praticamente não teríamos nada a discorrer, né, a falar sobre, por exemplo, questões do tipo, Tiago, o meu som já está indo bem, eu não tenho problema com o meu som. Se não fosse por esse motivo, eu não teria por que calcular esses ajustes e entender o que acontece com o som. Mas a proposta é que você entenda genuinamente qual que é o motivo desse acontecimento. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Um spoiler, esse é o assunto que eu gostaria de ter passado para vocês e passei. A live ficará salva. E eu quero falar para vocês, sim, com relação, principalmente, ao treinamento que nós vamos fazer no dia 16 de agosto. Mais uma vez falando desse treinamento, porque aqui eu não falei nem 1% do que a gente vai falar nesse dia. E aqui estamos através de um computador, né? A proposta de estar no treinamento presencial é fazermos isso na prática e verificar na prática as somas e os cancelamentos e fazer isso também com música. Então, eu não sei mais como a gente pode deixar isso mais prático e eu não sei mais como eu explico para você que eu queria que isso tivesse existido quando eu comecei no áudio. Eu aguardo você para o nosso treinamento dia 16, que vai acontecer em São Paulo, na região de Vila Carrão. Já recebemos participantes de Goiânia, já fez inscrição, do Rio de Janeiro e alguns aqui de São Paulo também, para participar desse treinamento. Não fique de fora. Vai ser disparadamente o maior treinamento que a gente já realizou, principalmente neste ano. Agradecer a todos que participaram. Eu vou deixar esse conteúdo salvo. João está por aqui também. A gente vai deixar ele disponibilizado aqui no YouTube. Compartilhe, volte o vídeo. Se tiver alguma dúvida que a gente pode te auxiliar, não hesite em nos chamar. Pode contar com a gente. Tem o Instagram, tem o WhatsApp. Beijo no coração de todos. E até a próxima, se Deus quiser.